Ei, pessoal! Hoje no mundo político, o presidente Jair Bolsonaro sob investigação no Supremo. Ele pode contar com os militares? E no Congresso? A aliança com o Centrão vai funcionar? Eu vou conversar com o jornalista Aldo Rebelo, que foi presidente da Câmara dos Deputados, ministro em 4 pastas. Ele comandou a coordenação política e relações institucionais, esporte, ciência, tecnologia e inovação e defesa nos governos Lula e Dilma. Aldo, muitíssimo obrigada por atender a gente. Obrigado a você, Vivi. Obrigado aí à equipe da Assembleia Legislativa da nossa gloriosa Minas Gerais. Um abraço. Nós estamos começando a semana na expectativa do inquérito que está aberto no Supremo Tribunal Federal e que vai ouvir uma série de delegados, de ministros, por conta das denúncias ou, enfim, das declarações que o ex-ministro Sérgio Moro fez em relação à troca de comando da Polícia Federal decidida pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu queria começar com uma avaliação sua deste momento que nós estamos vivendo, a situação do presidente Jair Bolsonaro. Olha, é um momento difícil porque há uma confluência de muitos fatores geradores de instabilidade, de incertezas. E isso é o que deve explicar as turbulências emocionais do presidente. O presidente parece um homem atormentado. E a única explicação que eu tenho são as investigações, uma já há algum tempo, sobre as atividades das milícias, de que se aproximam dos filhos e da família do presidente da República. Outra investigação é a investigação em curso no parlamento das fake news, e há também evidências da prática de fake news pelo chamado gabinete do ódio, como foi apelidado por pessoas próximas do próprio presidente, a atividade de distribuição de notícias falsas contra a reputação de adversários mais antigos ou mais recentes, e essa investigação também se aproxima de pessoas próximas do círculo presidencial. Uma terceira investigação que foi iniciada a partir das denúncias do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que também se aproxima do gabinete do presidente e dele próprio. Além disso, há a crise econômica em curso e, para completar, essa pandemia, para a qual o presidente tem dado opiniões, sugestões e orientações desencontradas, numa disputa grande com os outros entes da federação, com governadores principalmente, com o Congresso, com o Supremo. Então, nós vivemos um clima de desorientação no país. E as instituições, se uma não cumpre o seu papel, que é a Presidência da República, as demais têm que cumprir, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. E é isso que está acontecendo. Há uma questão que se coloca sobre a decisão do Supremo, especificamente do ministro Alexandre de Moraes, quando, enfim, tomou a decisão de suspender a primeira nomeação que o presidente fez. Enfim, o Congresso, o Supremo está sendo sendo apontado um ativismo do Supremo. O senhor acredita que essa instabilidade e, como o senhor mencionou, o que está acontecendo no Executivo gera esses desequilíbrios nas relações de poder? O senhor enxerga esse tipo de problema acontecendo nesse momento? Só pessoas desavisadas ou interesseiras descobriram agora o ativismo do judiciário. O ativismo do judiciário existe, é antigo, antecede o governo do presidente Bolsonaro, antecede o governo da presidente Dilma, antecede o governo do presidente Lula, isso antecede o governo do presidente Fernando Henrique, isso nasceu e vem
desde quando a oposição sofria derrotas no parlamento e, em aliança com o procurador ou com a imprensa, tentava revogar decisões políticas no judiciário. Isso aconteceu no governo do presidente Fernando Henrique. O PT fez muito isso no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Fez muito isso. Perdia uma votação, recorria ao judiciário, ao Supremo, para revogar matérias que tinham sido aprovadas no parlamento. Isso continuou no governo do presidente Lula, com a oposição recorrendo de forma sistemática. Agora, já o PSDB na oposição aprendeu com o PT a encontrar no judiciário a politização das decisões do parlamento, e no governo da presidente Dilma isso foi ao auge, ou seja, o Supremo revogou a nomeação de um ministro da presidente Dilma. O presidente Lula foi nomeado ministro e, numa canetada, o Supremo revogou. Um juiz de primeiro grau pediu a prisão do presidente do Congresso Nacional. Outro pediu tornozeleira no presidente Sarney. Depois, no governo do presidente Michel Temer, ele nomeou uma ministra do Trabalho que também teve a decisão revogada pelo Supremo. E agora eles descobriram que há um ativismo do judiciário. Ou seja, se o Supremo pôde revogar a nomeação de ministros da presidente Dilma, do presidente Michel, não vai revogar um delegado do presidente Bolsonaro. Tenham paciência, né? Agora, eu sou favorável à separação dos poderes, sou, mas isso vem acontecendo e não é de agora. E todos silenciaram quando isso aconteceu nos governos do PT. Agora, falando dos riscos que o senhor vê ou acha que pode existir para o presidente Bolsonaro. Na verdade, há uma leitura de que ele está bastante isolado e ele tem buscado saídas para isso. Uma aproximação no Congresso, ele tem trabalhado muito junto àquele público, aquele eleitorado mais bolsonarista, mais fortemente bolsonarista. Ele está em risco diante esse conjunto de investigações, de denúncias, das ações dos outros poderes? O maior risco para o presidente Bolsonaro chama-se presidente Bolsonaro. Quem tem criado mais atividades, fatos que põem em risco o mandato, a estabilidade, a credibilidade do presidente Bolsonaro é o presidente Bolsonaro. Não é o Supremo Tribunal Federal, não é o Congresso Nacional, não é a Câmara dos Deputados, o Legislativo, a imprensa. Quem mais cria fatos negativos para o presidente é o próprio presidente, com suas atitudes desorientadas. Então, ele pode terminar o mandato dele tranquilamente? Pode, mas ele pode caminhar para um isolamento irreversível, que eu acho que é o grande esforço que ele faz, principalmente quando tem na sua área de colaboradores ministros como esse ministro das Relações Exteriores, o ministro da Educação, entre outros, né, que só trazem para o país motivos e razões de instabilidade. Eu não vejo que isso possa ser criado pelo Supremo ou pelo Congresso, a não ser pelo próprio presidente da República. Diante do clima que está instalado, o senhor acredita que pode acabar em denúncia da Procuradoria-Geral da República esse inquérito? Isso a gente nunca pode antecipar. Eu acho que a investigação, ou as investigações que estão em curso, podem inocentar completamente o presidente, mas podem alcançá-lo de alguma forma. Acho que antecipar julgamento é sempre uma coisa indesejável e perigosa, né? Porque agora eu pergunto isso, inclusive, porque há uma discussão sobre possibilidade de impeachment, o que seria, se realmente seria possível, não é? E a gente sabe que impeachment é uma decisão política que se toma e que depende de uma série de fatores. Como é que o senhor vê o conjunto das circunstâncias para se pensar nessa possibilidade de impeachment?
Olha, o impedimento do presidente da República é sempre uma medida extrema e, a princípio, indesejável. Certo? Eu participei de 2 processos, aliás, estive presente em um como deputado, que foi o impedimento do presidente Collor. Eu acho que foi uma coisa assim também indesejável. Eu não repetiria aquele processo. Era o primeiro presidente eleito, depois de quase 30 anos, e o presidente do primeiro mandato eleito pelo povo é impedido no princípio do mandato, não chegou nem no meio do mandato. Eu acho que aquilo foi uma coisa ruim para o país. Talvez houvesse outras formas de punir os erros ou o crime cometido pelo presidente. Né? E, mais recentemente... Por favor. Sim? Como deputado, o senhor votou a favor do impedimento naquela ocasião? Votei, e digo a você que não repetiria esse voto, tá certo? Sim. Não repetiria. Procuraria outra forma de punir os erros do presidente. Acho que foi uma medida muito grave e muito extrema. E, mais recentemente, eu era ministro da presidente Dilma e vi um processo engendrado, criado a partir de uma artificialidade que foi essas chamadas pedaladas fiscais, ou seja, artifícios contábeis da administração pública que todo governador e todo presidente da República fez. Ninguém nunca caracterizou isso como crime. Mas como queriam afastar o presidente da República numa aliança política que envolveu o parlamento, a mídia, empresários e outros setores, criaram o artificialismo da pedalada fiscal para afastar do cargo uma mulher honrada, honesta, que respeitou a decisão do Congresso, mesmo sabendo que essa decisão estava eivada de interesses políticos, que suportou estoicamente um crime cometido pelo juiz Sérgio Moro, quando quebrou o sigilo da presidente da República, num processo que já não estava mais no controle dele, tá certo? O juiz Sérgio Moro ainda não respondeu por esse crime, tá certo? Ainda não respondeu por isso. Na época, eu disse à presidente da República e ao ministro da Justiça: acaba de ser cometido um crime pelo juiz Sérgio Moro contra a segurança nacional, que é a quebra do sigilo telefônico da presidente da República. Então, é o seguinte, você vai repetir um processo desse, novamente, o impedimento do presidente da República? Eu acho que só num caso extremo é que isso pode acontecer. Por outro lado, certos erros e os crimes do presidente da República não podem ficar impunes também. O presidente da República não pode afrontar o Congresso, afrontar o Supremo, participar de manifestações em porta de quartel. Não pode, porque se isso vira moda, se qualquer grupo pode organizar os seus asseclas e ir para a porta dos quartéis pedir intervenção militar, onde é que nós vamos parar? O presidente da República fez isso de forma recorrente, afronta as recomendações do Ministério da Saúde. No dia em que o país completa 10 mil mortos por uma epidemia, o país afunda na epidemia e o presidente vai velejar no Lago do Paranoá? Não, isso é inaceitável, inadmissível e indefensável, porque sei que tem ministros que teimam em defender o presidente da República, mas isso é indefensável. Agora, ministro, o Bolsonaro tem afirmado que tem apoio dos militares, acenando com uma perspectiva de, enfim, enfrentar as outras instituições da República e colocado isso de uma forma... Ele tem se cercado de militares e reafirmado esse apoio. O senhor duvidou desse apoio, entrevista que deu. Por quê? Por que duvida do apoio dos militares ao Bolsonaro? O senhor que foi ministro da Defesa, não é? Que lidou e não é? Trabalhou de perto com as Forças Armadas. Eu não creio em qualquer possibilidade de intervenção militar, porque os militares, quando eu falo dos militares, não falo dos ministros do Bolsonaro, que estão na reserva ou licenciados, falo dos militares que estão na função de militares, nos quartéis, cuidando dos seus afazeres, e que não se envolvem diretamente em política, cumprem uma função
uma missão constitucional de apoiar o governo naquilo que o governo precisar, porque sempre cumpriram essa missão, mas dentro da lei, dentro da legalidade, dentro do que determina a Constituição. E esses não estão e nem estarão dispostos a compactuar com qualquer ilegalidade praticada pelo presidente. Agora, os seus assessores, que foram militares, que hoje estão na reserva e que fazem parte do círculo mais próximo do presidente, esses podem defender abertamente até as coisas erradas que o presidente faz, mas não é o caso dos militares. Eu soube até que compararam esse episódio recentemente da convocação dos ministros para depor com um episódio do presidente Floriano Peixoto. Agora, vão comparar o Marechal Floriano Peixoto, um herói de guerra, um estadista, com um capitão que foi expulso do Exército? Não pode fazer essa comparação, tá certo? Bolsonaro não é propriamente um líder militar. Bolsonaro afastou-se das Forças Armadas muito cedo. Então, eu não acredito que as Forças Armadas vão se transformar em gendarmeria, em milícia, para proteger as ilegalidades e as afrontas do presidente da República. O Brasil tem os 3 poderes constituídos e cada um cumpre o seu papel. Há exageros? Pode haver, por parte do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Mas podem ser criticados os exageros? Podem. Mas não pode se afrontar na Constituição o livre exercício de qualquer um dos 3 poderes da República. Agora, o ministro da Defesa, o atual ministro da Defesa, que é o Fernando Azevedo, que é um general, né? Ele tem já por 2 vezes dito que as Forças Armadas têm compromisso com a Constituição. O fato de negar não é preocupante? O fato dele ter que vir fazer essa negativa? É porque há grupos que fazem o ativismo de pedir intervenção militar e muitas vezes há cobranças, né, por parte do parlamento, por parte da imprensa, de uma posição do Ministério da Defesa. E ele faz aquelas notas reafirmando o princípio da Constituição, ou seja, o artigo 142 da Constituição, que estabelece que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à manutenção dos três poderes, ou seja, a proteção da independência dos poderes, e quando convocado por um deles, da lei e da ordem, mas quando convocado por um deles. E talvez, em função dessas demandas da imprensa e do próprio parlamento, o ministro da Defesa tenha sido convocado a reafirmar aquilo que a Constituição já determina. Eu não vejo nenhum problema nisso. Aldo, Bolsonaro busca o apoio do Legislativo depois de ter feito uma campanha eleitoral, enfim, atacando o que ele chama, e tantos candidatos na ocasião chamaram de velha política, defendendo outro jeito de relacionamento com a política. Ele assumiu, com o Congresso, ele assumiu dessa forma e veio sem uma articulação ordenada e tal. Agora, recentemente, ele tem feito uma aproximação, procurou as lideranças do Centrão. Como é que o senhor enxerga essa mudança de rumo, não é? Essa nova atitude dele, e o quanto isso pode ajudá-lo nesse momento de isolamento? Ou seja, é quase que uma esquizofrenia. O que é a esquizofrenia? É um comportamento anormal, doentio, né, de duplicidade. Ou seja, você faz uma coisa e faz a negação dela. O presidente da República foi eleito como um antipolítico. Como a política tinha sido desacreditada, não sobrou nada, dos escombros surgiu a figura do Bolsonaro. Surgiu dos escombros, da destruição das instituições, da política, da credibilidade, dos partidos, de todo mundo, surgiu
a figura do Bolsonaro, que ninguém, assim, o grande público, o eleitor, não conhecia, associou o nome dele aos militares, que tem uma imagem muito boa junto à população, e foi eleito, né, como um capitão do Exército, e não como aquele que foi renegado, ou que renegou a própria carreira militar. E nessa trajetória, ele atacava a política e atacava o próprio Centrão. Tem vídeo do ministro dele fazendo um pronunciamento, cantarolando musiquinha, atacando o Centrão. Mas, ao mesmo tempo, a política cobra um preço, porque ninguém governa um país como o Brasil na democracia sem uma base parlamentar, sem uma base de apoio. E agora ele continua vociferando contra a velha política, dizendo que não vai pactuar, que não vai ceder, que não... E, nos bastidores, manda os ministros convidarem os líderes do Centrão para oferecer cargos. Ou seja, isso é uma coisa esquizofrênica. Por que ele não assume que, para governar, precisa ter uma base partidária, uma base parlamentar? E que, para ter uma base parlamentar, ele precisa que essa base participe do governo dele, integre o governo dele, como acontece no mundo inteiro. Ou seja, os partidos que apoiam governos no mundo inteiro participam do governo. O Partido Republicano governa, são os quadros do Partido Republicano que ocupam os postos das embaixadas até as assessorias. Em Washington, o partido francês que ganhou a eleição governa, o partido inglês governa. Aqui, se o presidente quer governar com os partidos, ele tem que incorporar os partidos no governo dele. Mas ele quer o quê? O apoio dos partidos, mas só quem nomeia os ministros são os filhos, é o filósofo lá da Filadélfia, são os amigos dele militares, esses podem ser ministros. Mas os partidos que apoiam o presidente não vão indicar nenhum cargo no governo. Isso não funciona, isso não tem chance de dar certo. Do alto da sua experiência, inclusive como presidente da Câmara, qual que é a chance dessa aproximação dar certo, né? Com o Centrão, né? Que são vários partidos, que representam aí perto de 200 deputados, né? Pouco mais de 200 deputados na Câmara. E a possibilidade bem de sair, dele conseguir fazer o presidente da Câmara no início do ano que vem, que já corre essa, enfim, nos bastidores, essa ideia de que o presidente estaria com essa aproximação também visando ter lá na presidência um aliado próximo, ao contrário do que é hoje, né? Que Maia não representa exatamente um aliado, ele tem sido aliado pontual. Né? Eu não creio que o presidente da República, principalmente com a demonstração de animosidade, de rejeição à política e ao parlamento, vá eleger alguém da sua estreita confiança para a presidência do parlamento. Acho que o parlamento não vai entregar a presidência a alguém muito próximo do presidente da República. Mesmo que faça essa aproximação, tá certo? Eles podem escolher alguém, é possível, mas não submisso ao presidente da República. Eles guardarão isso como um trunfo para manter a sua independência, a sua autonomia e o seu poder de barganha junto ao próprio Poder Executivo. Então, eles não vão fazer essa entrega da direção da Câmara dos Deputados e do Congresso ao presidente da República. E, além do mais, o seguinte, a experiência demonstra que depois de eleito o presidente da Câmara, ele tem autonomia, ele tem poderes constitucionais garantidos, ele é quem faz a pauta do parlamento, escolhe as matérias que vão ser votadas, qualquer que seja o presidente escolhido, ele continuará detendo a prerrogativa de dar início ao processo de impedimento do presidente da República. Então, o mais aconselhável para o presidente Bolsonaro seria ter uma relação de respeito. Ele pode ter as opiniões críticas dele sobre o parlamento, em algumas delas ele pode até ter razão, porque, de fato, há uma subtração crescente de atribuições do Poder Executivo que ele representa pelo Congresso e pelo Supremo. Isso acontece e começou lá no governo da presidente Dilma,
quando quiseram torpedear o governo dela, enfraquecê-la e fragilizá-la, e veio a pauta-bomba. A pauta-bomba começou no governo da presidente Dilma, para enfraquecer o governo dela, para transferir e empoderar o legislativo contra o executivo. Isso aí, o próprio Bolsonaro participou disso, votou favoravelmente a isso, e agora vem se queixar de quê? Se se refere à questão do orçamento impositivo, no caso Entre outras coisas, o orçamento impositivo, tá certo? Mas não foi só o orçamento impositivo que, através das chamadas emendas impositivas, retirou o poder de manobra do executivo, a capacidade do executivo mediar os conflitos regionais que são grandes no Brasil, as desigualdades sociais. E o executivo é quem tem a capacidade de fazer isso, porque o parlamento ele é um poder quase que municipalista. O deputado ele se elege no município. Então, ele tem poucos olhos e pouca preocupação com as atribuições da União, tipo orçamento da defesa, orçamento de ciência e tecnologia, entre outros investimentos que o governo federal precisa fazer e que o deputado lá do município não vê isso como uma coisa assim prioritária. Mas o poder executivo foi sendo esvaziado, tá certo? Naquele período, naquela época, com o apoio de todo mundo, liderado pelo presidente da época, o presidente Eduardo Cunha, e agora essa conta chegou para o presidente Bolsonaro, como chegaria para qualquer outro presidente que fosse eleito. Agora, Aldo, só para a gente encerrar, uma última pergunta. O senhor se preocupa com o futuro da democracia no Brasil, diante dessa instabilidade toda que nós estamos vivendo, com um acúmulo de crises nesse momento? Todos nós temos a obrigação de nos preocupar com o futuro da democracia no nosso país, com o futuro da economia, com o futuro das desigualdades que voltaram a crescer. Agora, a democracia tem que estar preparada para suportar esses solavancos, essas dificuldades. As dificuldades, os solavancos que a democracia brasileira atravessa são consequências dela funcionar num país desigual. O Brasil é desigual regionalmente. Você tem, se você olhar para as regiões de Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, em São Paulo, você vê um país super desenvolvido, que está na ponta em desenvolvimento científico, tecnológico, excelentes universidades, fábrica de aviões, de computadores. E se você olhar para o sertão do Nordeste, para a Amazônia, que representa 2/3 do nosso território, onde tem a população mais empobrecida, com o maior índice de doenças infecciosas, de mortalidade infantil, uma população de ribeirinhos e de indígenas praticamente abandonada. Ou seja, o Brasil é muito desigual. E essas desigualdades refletem na luta política e na luta democrática. Por essa razão é que a democracia é submetida a essas provas, ou seja, passa por esses testes. E se ela não suportar, ela não é digna do nome de democracia, ela tem que passar por isso. E quando ela passa, ela se fortalece, ela é testada. Por essa razão, eu me preocupo, mas eu sou otimista. Eu acho que nós passamos por provas importantes. Nós passamos pelo impedimento do presidente Collor, o primeiro eleito depois dos governos militares. Nós passamos por dificuldades no governo do presidente Sarney, campanhas contra o governo dele. Ele passou o mandato para o presidente Collor, depois nós tivemos o mandato do presidente Itamar Franco, o presidente Fernando Henrique cumpriu seus 2 mandatos, o presidente Lula enfrentou CPI, enfrentou mensalão, terminou seus 2 mandatos e tivemos o impedimento da presidente Dilma, né, que foi um trauma, na minha opinião, desnecessário. Aí veio a eleição do presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro foi eleito como homem contra o sistema, como uma novidade. Poderia ter tido mais responsabilidade em cuidar desse legado que recebeu. Na minha opinião, está cuidando muito mal, tá certo? E ao invés de ser um fator de estabilidade, de união do país, de pacificação do país, ele é um fator de divisão, ele é um fator de instabilidade para o Brasil. E isso é uma coisa muito ruim. Mas acho que a democracia está dando provas de que pode suportar esses
indesejáveis, porque não são inevitáveis, alguns são indesejáveis solavancos. Aldo Rebelo, foi um prazer, uma honra falar com o senhor. Uma honra falar com você, muito obrigado pela atenção e até breve. Até uma próxima. Eu conversei com o Aldo Rebelo, ele é jornalista, foi presidente da Câmara dos Deputados, foi ministro em 4 pastas, uma delas a pasta da Defesa. Nós tratamos aqui sobre a questão dos militares e falamos da conjuntura política que envolve o presidente da República e as relações conflitadas aí nesse momento entre os poderes da República. Obrigada outra vez, até a próxima.